6h30, vamos começar mais um encontro, né? Com o nosso amigo Joel Goldsmith, né? Que é o livro que nós estamos acompanhando. E agora o capítulo de hoje é A Sombra do Onipotente. Para quem tem o livro, está na página 201. Para quem tem PDF, está na página 1220. Andarás com segurança o teu caminho, o teu pé não tropeçará. Se vocês repararem, os capítulos que o Joel escreveu, ele vem galgando o conhecimento, né? E agora ele está na sombra do Onipotente. Então, nesse capítulo, ele já fala que não há necessidade de você ficar orando, não há necessidade de você ficar projetando, não há necessidade de você ficar se limitando, né, às coisas do mundo. Simplesmente você está à sombra do Onipotente. E ele diz assim: o que salva é unicamente o conhecimento das leis de Deus e a sintonização com elas, conforme vem declarado nas Escrituras. Então, o que a gente fala? As pessoas precisam estudar, tá? Elas precisam buscar as informações, expandir os seus conhecimentos para ampliar, né, a sua espiritualidade. Orar é bom, pedir a proteção é bom, fazer como a gente diz, as afirmações maravilhosas, mas isso com o tempo se perde se nós não tivermos um continuismo nos estudos. E para que a gente ganhe confiabilidade no que nós estamos falando e fazendo, senão fica tudo no ar. E qualquer coisa que nos aconteça, a gente acaba tirando crédito do que nós estamos até hoje estudando. Então, ele reforça que precisa estudar, precisa ler, precisa encontrar a literatura, né, que seja adequada ao seu nível de entendimento. Senão, isso vai ficar no marasmo. E nós temos um ser dentro de nós muito inteligente. E o nosso cérebro, ele vai criar imaginações que no Oriente chama de Maia, né, as nossas ilusões, e vão fazer com que a gente se iluda que esteja estudando, que esteja expandindo a nossa espiritualidade. Então, as escrituras, né, eu não estou falando aqui de Bíblia só, não, estou falando de vários livros muito interessantes que temos aí, né, para que a gente possa reforçar e confirmar até o que estamos aqui aprendendo. Então, nesse livro, ele coloca, nesse capítulo, né, ele coloca sobre a sombra do Onipotente. Por quê? Porque você já chegou lá, você já é Deus, você tem que reconhecer que você já é Deus. Se você não reconhecer Deus dentro de você, você vai ficar na chuva e trovada. A partir do momento que você reconhece Deus dentro de você, você já vive, né, o seu mundo. E é muito interessante isso, é uma experiência ímpar. Você não ter medo, não ter insegurança, você não criar expectativas, né? A expectativa é a doença do século, porque ela gera a frustração. A frustração vem o medo e assim sucessivamente, né? Hoje as pessoas, elas estão perdidas nas suas expectativas, né? A mídia vende uma ideia e a gente vai atrás dessa ideia e 99% dessas ideias não nos pertencem. Deixamos de fazer o que temos que fazer e vamos atrás dessas expectativas. Em seguida, cria-se uma frustração, porque nada nos pertence, né? Não faz parte do nosso destino.
E nós começamos, então, a desenvolver a insegurança, a depressão, o medo, que são essas doenças do século. Mas ele coloca aqui uma coisa bem interessante, que as escrituras, volto a repetir, não estou falando de Bíblia, a linha dele é bíblica, mas eu estou falando de todas as literaturas, para que vocês possam se alinhar com o que vocês estão desenvolvendo. A expansão espiritual ela é muito boa, é muito gostosa, é muito prazerosa, desde que você dê alimento a ela, desde que você continue alimentando essa expansão espiritual. Senão, ela vai cair no marasmo, vai cair nos nossos vícios mentais e vai deixar de ter a força. Aí se perde a credibilidade do que está se fazendo. E ele coloca aqui uma coisa que fala sobre a Sagrada Escritura contém as leis para uma vida feliz e próspera. E o Salmo 91 é a quintessência dessas diretrizes. Olha que interessante. A Sagrada Escritura contém as leis para uma vida feliz e próspera. E o Salmo 91 é a quintessência dessas diretrizes. E por que que o Salmo 91 ele chega nesse tópico, né? Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanece sob a proteção do Onipotente. Se você é Deus, e você é a chispa divina, você é a imagem e semelhança dele, por que você vai ter medo? Por que você precisa criar uma expectativa do que vai acontecer com você? Por que que você vai criar dúvidas sobre a passagem por esse planeta? Por que que você vai criar insegurança no que você tem no seu dia a dia? Porque nesse momento, Joel Goldsmith, ele coloca, você já está na sombra do onipotente. Então você não precisa temer nada. Simplesmente você precisa vivenciar a vida, curtir a vida, como se fala, né? Quando você começa a viver dessa forma, vocês vão sentir um clima totalmente diferente, né? Lógico que no começo a gente se acha estranho, né? Por que que eu não tenho dúvida? Por que que eu não tenho medo? Se vivemos assim até então. E ele coloca que precisa ter a escritura, você precisa ter informação, você precisa, lógico, vamos ler coisas sérias, né? Hoje existe muito achismo, mas vocês vão encontrar, porque o seu destino vai levar vocês à leitura certa, no momento certo e no lugar certo. Então, a Sagrada Escritura contém as leis para uma vida feliz e próspera. E o Salmo 91 é a quinta essência dessas diretrizes. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanece sob a proteção do Onipotente. Então, quando nós nos sentimos na sombra do Onipotente, né, nós estamos aqui sob a proteção do Onipotente. Começar a sentir isso vai ser no seu dia a dia, e de repente você vai se sentir estranho. Por que que eu não reclamo mais da vida? Por que que eu não preciso mais ficar atrás daquilo que eu nem sei o que eu quero? Por que que eu preciso ficar achando que as pessoas têm razão da vida que eu tenho que levar? Então a gente começa a ter uma vida próspera e edificante, e é, na realidade, a vida que se leva nos outros mundos espirituais. Essa questão da dúvida, do medo, insegurança, foi criado aqui nesse planeta, né? Isso é do planeta, simplesmente do planeta, não faz parte de nós. Mas temos que conviver com isso, porque estamos no planeta. Mas saber conviver com isso que é o nosso trabalho. Então, não nos deixar identificar
com as mazelas do mundo, é o nosso trabalho. E cada vez que nós fazemos dessa forma, nós vamos expandir cada vez mais a nossa essência, a nossa consciência. Então, por isso que ele fala, a Sagrada Escritura. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma, para estarmos no lugar certo, em tempo certo, e não no lugar errado, em tempo errado. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha vida, da minha alma, para estarmos no lugar certo, em tempo certo, e no lugar e não no lugar errado e tempo errado. Quando nós nos perdemos, né, dessas entranhas, dessas emoções negativas, como falo, nós ficamos perdidos no tempo e no espaço. E com certeza vamos ficar envolvidos, né, nessas mazelas do mundo. Então, quando nós colocarmos aqui que eu sou comandante da minha alma, eu sou comandante da minha alma, quem manda na minha alma sou eu. Eu sou o comandante da minha alma. Então, sempre estarei no lugar certo, no momento certo e na hora certa, porque eu sou o comandante da minha alma. Isso é além de uma afirmação, isso é um estado de espírito. Eu sou o comandante da minha alma. Sempre estarei no lugar certo, no momento certo e na hora certa. E projetar para se proteger, ele chama atenção nisso, né? A gente vai fazer uma viagem e nós ficamos ali, olha, Senhor, que as pessoas que dirigem mal fiquem afastadas de nós, ó Senhor, aquele que é alcoólatra, que não nos encontre nessa nossa viagem, ó Senhor, que tudo corra bem, que as pessoas que não são equilibradas não cruzem pela nossa viagem, e que a gente, e assim vai, e que não caia chuva, aí o Senhor, né, ouve o que você fala. Aí o senhor vai colocar lá uma pessoa embriagada, como escreve aqui no texto, né, para te atrapalhar na sua viagem. Aí ele fala assim, mas foi você que pediu que tivesse todas essas situações para que você pudesse evitá-las. Então, para que você puder evitar, nós criamos essas situações. Olha que coisa louca. E é assim mesmo. A gente fica criando situações para que Deus, na nossa imaginação, nos tire dessas situações. É uma coisa totalmente insensata, mas é o que acontece. Não é mais fácil você, quando for viajar, se sentir alegre, contente com você mesmo, por esse momento que você vai ter, e que naturalmente você vai estar sempre no lugar certo, no momento certo e na hora certa, do que você ficar pedindo a Deus, né, para que você não encontre essas pessoas. Então, veja, você está pedindo para Deus criar essas pessoas para que você veja e fale assim: olha, tá vendo? Se não fosse Deus, essas pessoas estariam aqui nos aborrecendo, né, nos perturbando, poderíamos até ter criado isso e aquilo, não, e ele chama atenção disso. Então, o nível que quando chegamos aqui estamos à sombra do Onipotente, estamos à sombra de sempre estarmos no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Desnecessário se faz fazer essas indagações, fazer esse tipo de pedido. Não tem sentido, uma vez que você já é Deus. E é assim que nós temos, nós somos a chispa divina. E por ser a chispa divina, nós somos protegidos pelo Onipotente. E isso é o que está aqui e é o que revela o Joel Goldsmith para nós. Nesse momento
desse livro que ele escreveu. Então, ele veio vindo, falando das escrituras, falando das orações, como é que as pessoas podiam... E ele vem vindo. E se perceberem, cada vez mais, ele vai galgando, né, a espiritualidade maior, que é onde nós estamos aqui, a sombra do Onipotente, né? E isso ele traz no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Imagina você ter uma vida tranquila, sossegada, e pode ter, né, porque você está na sombra do Onipotente. Não é que você vai começar a não fazer nada, imagina, muito pelo contrário, as tarefas chegarão, os deveres chegarão, mas todos serão feitos, né, cumpridos dentro de uma harmonia, dentro da energia do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará significado. É uma expressão que remete à proteção e segurança divina oferecida àqueles que confiam em Deus. Essa frase é amplamente conhecida e utilizada por pessoas de diferentes religiões e crenças, como uma forma de buscar o refúgio e descanso na presença do Altíssimo. Isso aqui não é só cristão, isso aqui não é só de Bíblia, não. Isso é de todas as religiões, todas as crenças, todas as filosofias, todos vão buscar o quê? A sombra do Altíssimo. Todas. Roupagem diferente, linguagem diferente, modos diferentes, mas o fim é buscar a presença do Onipotente dentro de cada um de nós. Então, quando ele está falando aqui do Salmo 91, ele é o salmo que realmente ele chega nesse momento que você vai ter a tranquilidade divina de viver em paz. Nós não viemos aqui para sofrer, eu sempre falo isso, nós não viemos aqui para passar fome, nós não viemos aqui para ver desgraça, nós não viemos aqui para ter necessidade, nós viemos aqui para ter uma experiência ímpar. Tem fila para poder chegar aqui, porque aqui você tem uma experiência ímpar. Esse planeta nos propõe, né, experiências fantásticas de uma expansão espiritual. Então, temos que entender isso. A partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos entender o destino. Cada um veio com um destino. Ninguém veio aqui à toa. Ninguém está aqui porque tomou o bonde errado e não sabe o que está fazendo. Todos que estão aqui nesse planeta vieram predestinados a fazer a sua caminhada. E cada vez que se desvia, seja lá por que motivo for, ele volta de novo para completar a sua caminhada. Então, quando nós estamos aqui à sombra do Onipotente, nós vamos fazer a nossa caminhada, nós vamos fazer o nosso destino. E vamos crescer espiritualmente. Nós vamos crescer, né, na nossa busca espiritual. E ele coloca aqui que a verdadeira busca do homem é encontrar a tríade. Eu já falei da tríade outras vezes, que você coloca assim, onipotente, onisciente e onipresente. Tudo nesse planeta são 3 etapas. Tudo nesse planeta. Vamos brincar aqui, você tem verão, outono, inverno, você tem janeiro, fevereiro, março, você é criança, jovem, adulto. Pode ver que todo o processo nesse planeta, ele não é linear. Ele sempre está passando por etapas. Entro no pré-primário, depois eu vou para o ginásio, depois eu vou para o colegial, depois eu vou sempre estar passando por etapas. Você nasce, cresce,
tem a sua a vida, as suas experiências, e depois você segue o seu caminho de volta. Nada é estático nesse planeta. E o que ele fala, quando você está à sombra do onipotente, você está sobre a tríade dele, que é onipotente, onisciente e onipresente. O que é onipotente? É aquele ser que tem poder ilimitado. Olha que coisa interessante. É aquele que tem o poder ilimitado. Não é o poder de curar o doente, não é o poder de transformar terra em ouro, não é o poder que. Isso é tudo a história. É o poder de se transformar, é o poder de você conhecer você mesmo e entender que você é Deus, que você é a chispa divina que veio aqui para crescer. Quando você está nessa tríade da sombra do onipotente, você vai estar também trabalhando o onisciente. É alguém que possui todo o conhecimento do mundo, em todas as áreas. Onisciente é alguém que possui todo o conhecimento do mundo em todas as áreas. E depois você tem o onipresente, é o ser que está presente em todas as partes, em todos os lugares. Traduzindo essa linguagem, né, é você realmente, como ele fala, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Quando chega alguém tentando contar uma história para você, né, a história da carochinha, você está presente, você não entra nessas histórias que tentam contar para você. E se você está presente, você vai ver realmente aquele que precisa de ajuda, aquela pessoa que é sincera no seu compromisso. Então, isso te dá clareza, porque quando você começa a entrar nesse mundo do onipotente, a sua energia ela cresce. E essas pessoas que vocês vão ver lá na frente do que ele fala, vêm para o quê? Para roubar a sua energia. Porque para eles, a sua energia é muito boa. Eu brinco muitas vezes, né? Nós somos filé mignon dentro da espiritualidade. E as pessoas, elas vêm com tudo, buscando a nossa energia para alcançar os seus objetivos. Mas elas têm que fazer a parte delas. Se elas não fizerem a parte delas, elas não vão conseguir a energia necessária para alcançar seja lá o que for. Então, nós estamos fazendo esse trabalho exatamente para ficarmos à sombra do onipotente, para que a gente possa realmente expandir a nossa energia e proteger as nossas energias da melhor forma possível. Então, quando eu estou presente em situações, eu vejo aquele que está querendo enganar o outro, eu percebo aquele que está querendo roubar a energia, eu percebo aquele que está se aproveitando das situações, como eu percebo também muitas pessoas boas, muitas pessoas do bem, muitas pessoas que realmente precisam de uma ajuda espiritual, pessoas do bem. Então, essa separidade, separar o bem do mal, a gente vai ter essa visão, o joio do trigo, o famoso joio do trigo. Mas você precisa estar na sombra do onipotente, a potencialidade que existe em você. Então, expandir essa potencialidade faz parte do nosso trabalho. Então, quando ele coloca aqui, onipotente é aquele ser que tem o poder ilimitado. Onisciente é alguém que possui todo o conhecimento do mundo, em todas as áreas. E onipresente é o ser que está presente em toda parte, em todos os lugares. Veja, são três coisas, não adianta só ter conhecimento, você tem que sair para o mundo, você tem que estar no mundo. Ter só conhecimento
você vai entrar nas ilusões do Maia. Você só sair para o mundo, você vai ficar à mercê dessas pessoas maldosas. Então, o conhecimento, né, é muito importante. Se você está onipresente, é muito importante. Se você está onisciente, se você tem ciência das coisas, isso chama-se tríade, né? Eu vejo as pessoas assim, a pessoa só lê, só lê. Eu falo assim, mas você não sai para andar, você não vai fazer um exercício. Não, a minha questão é a leitura. Ela não cresce, porque ela tem que. A leitura, depois de um tempo, ela se torna mecânica. Ah, faço oração, fico lá orando. Depois de um tempo, a oração ela fica mecânica. Depois, se você só fizer exercício, só ficar andando, então, isso vai ficar mecânico, porque esse é o corpo do homem, né? Esse é o ser humano. A repetição, infelizmente, faz com que as pessoas se tornem mecânicas. Então, a tríade é exatamente a função de você diversificar, né, a sua vida nesse planeta. A metodologia da tríade, o tempo defende, a metodologia da tríade do tempo defende a ideia de que precisamos dividir o tempo em três tipos de atividades: as importantes, as urgentes e as circunstâncias. Olha que coisa interessante. Vamos dividir o nosso tempo. O que é importante para mim? O, o que são urgentes para mim? E as circunstâncias que me levam a fazer isso? Então, a gente vai dividindo nosso dia no que é importante, no que é urgente e nas circunstâncias. Então, isso é a metodologia da tríade. A tríade, a Amida, a tríade de Deus, dos deuses budistas, o que dizem os budistas da tríade, né? Eles falam que é a plenitude, o perdão e sabedoria. Então, você vê o budismo, nos seus ensinamentos, eles ensinam três coisas: plenitude, perdão e sabedoria. Toda religião, toda crença, toda a filosofia, seja ela o que for, se ela se basear num único tópico, ela não tem futuro, porque ela tem que diversificar para que a mente humana ela não fique viciada naquilo que está se falando. Então, quando você coloca aqui a plenitude, o perdão e sabedoria, você tem que trabalhar esses três itens dentro de você, que uma hora você vai ter que perdoar. Na outra, você vai ter que ter sabedoria para perdoar. E quando você perdoar, você vai ter que ter a plenitude do que você está fazendo, é bom para você e é bom para quem seja lá o que for. Perdoar simplesmente por perdoar, por isso que existe essa dificuldade quando a gente fala do perdão. As pessoas, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar. Por quê? Se for só por perdoar, você vai ter muita dificuldade. Agora, se você perdoar, né, e buscar a plenitude desse perdão para você, o que esse perdão está trazendo para você, o que esse perdão está interagindo na sua espiritualidade, provavelmente você vai entender o que é o perdão. E isso vai se desligar de você, essa situação. Aí, quando você usar a sabedoria, qual é a sabedoria? Você não se aproximar dessas pessoas que te aborrecem. Porque se você continuar se aproximando dessas pessoas que te aborrecem, você vai ficar pedindo perdão o resto da vida. Porque elas vão te aborrecer. Elas vão te aborrecer. Olha, se bobear, elas vão te aborrecer. Porque elas vivem dessa energia. Elas vivem do seu aborrecimento. Da mesma maneira que nós vivemos a energia do onipotente, eles vivem das energias do aborrecimento.
Então, você tem que se proteger. Isso chama sabedoria. Isso não é fuga, não é isso, é aquilo. Não, isso é sabedoria. Estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Estar com a pessoa certa, no momento certo e no lugar certo. Isso chama-se sabedoria. Isso nós estamos falando aqui do budismo. E é interessante, se vocês lembrarem, acho que todos vocês já viram, né? Eles têm aquele três monges, né? Os macaquinhos, né? Que um não olha, um tampa o olho, outro tampa o ouvido, outro tampa a boca. São três. Eles ensinam. Olha, três. Mas não pode só tampar o ouvido, não, você vai falar. Ah, você vai falar. Você vai dar sua opinião, você vai ao dono da verdade, você vai. Né? É, então, aprenda a não ouvir, a não falar e a não enxergar. Isso você veja, é uma tríade. Então, enquanto nós não entendermos essa linha, né, de ensinamento, não adianta só não olhar, porque você vai falar. E não adianta só não falar, porque você vai ver, você vai se identificar, você vai se emocionar com aquilo que você está vendo. E também não adianta só você não ver e não falar e continuar ouvindo. Você vai se aborrecer, porque o que você vai ouvir não é nada do que você gosta, porque as pessoas são assim. Né? Você vê o que é o budismo já na tríade. O que na tríade, no Salmo 91, ele fala do onipotente, onipresente, onisciente, o budismo aqui na linha deles coloca como as três forças, né? A plenitude, o perdão e sabedoria. Já no mundo espírita, são os que seguem a doutrina espírita, né? Codificada por Kardec. Sobre a tríade, eles falam de religião, ciência e filosofia. Tá? No mundo espírita, se trabalha esses três caminhos. Se você falar só sobre religião, as pessoas vão se perder no tempo e no espaço. Se você falar de ciência, muitas vezes a ciência, a gente não tem uma compreensão, né, do que se fala sobre a ciência. E filosofar, então, nós vamos ficar filosofando o resto da vida. Quando você une os três, vamos entender a ciência, vamos filosofar, sim, né? A filosofia tem uma força muito grande dentro da expansão espiritual, e como também a religião. Então, nós temos que entender que temos que trabalhar esses três aspectos: a religião, estudar a ciência e estudar a filosofia. E os espiritualistas são os que creem haver algo a mais do que a matéria, que não necessariamente a codificação. Então, tudo isso está dentro do espiritismo. Então, veja, o budismo fala da tríade, o espiritismo fala da tríade, e vejo o Goldsmith, através aqui a sombra do Altíssimo, né? Do Onipotente, falar exatamente isso, do Onipotente, Onisciente e Onipresente. Quando vocês estiverem numa viagem, pense que você está na sombra do Onipotente, do Onisciente e do Onipresente. São as três forças que vão fazer com que a sua viagem seja maravilhosa. Quando você tá estudando, está pesquisando, e você está... Que eu esteja à sombra do Onipotente, do Onisciente e do Presente. São chaves para a gente buscar a nossa felicidade e galgarmos, né, o nosso destino. Senão, vamos ser reprovados, né, professora?
E aí temos que fazer de novo aí, né, a matéria de novo. Quando nós falamos da Trindade, é uma doutrina cristã desenvolvida entre o século XII, quatro aqui, que define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóteses. Olha, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você veja, um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, veja que a Trindade, ela não é uma coisa que poucas pessoas têm conhecimento. As pessoas vivem a Trindade, só que não sabem. Então, quando nós tivermos essa percepção do que nós estamos fazendo, está começando a ficar meio sonso, está começando a não ter aquele resultado que a gente gostaria que tiver, muda. Quando nós começamos a enjoar dos exercícios, busque uma leitura. Não perca a energia, não perca essa vitalidade. Quando você começar a enjoar da leitura, busque uma meditação, busque o silêncio. Quando você se cansar da meditação, volte para o exercício. Eu estou falando isso e dá a entender que é muito distante, não, quando você vê, você está fazendo isso durante o dia. De manhã você está fazendo uma coisa, à tarde você está fazendo outra, e à noite você está fazendo outra. E vai chegando que, de repente, você já, normalmente, você já está fazendo isso no seu dia a dia tranquilamente. Depende da situação, você usa uma dessas ferramentas. Então, a Trindade é uma doutrina cristã desenvolvida entre os séculos II e IV, que define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóteses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele ficarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que coisa interessante que está nesse Salmo 91. Eu falava muito com a Cris, né? Eu falava assim, olha que coisa, eu nunca tinha visto, né? Esse termo, passarinheiro. Passarinheiro nada mais é aquele que tem a gaiola, aquele que arma a arapuca para pegar o passarinho. E ele arma a arapuca no lugar escondido e o passarinho atrai o passarinho, né? O passarinho, outro animal que seja, e para pegar o passarinho e mantém preso o passarinho. E no Salmo 91 ele chama atenção disso, que nós temos que ficar atentos, por isso que ele fala do Onipotente, para não sermos vítimas desses passarinheiros. Porque eles vêm vender essa ideia que ficar numa gaiola é a melhor coisa para você. E ele chama atenção, muito interessante. Então, assim, olha, fuja do passarinheiro. Esse termo, para mim, me chamou muita atenção, porque é o que nós vivemos. Nós vivemos sendo, né, presos por eles. Eles vêm contar uma história para nós, ele vem contar vem vender gato por lebre, vem cria umas confusões dentro da família que a gente não tem a gente pensa, por que que deu essa confusão? Porque eles vendem isso, porque você dentro do, da, da gaiola, você se torna refém dele e te coloca numa situações que não tem sentido e você se torna refém dele. Então, esse passarinheiro é um termo muito assim sutil para que a gente preste atenção. Será que não estamos sendo, né? Eu não digo vítima, não, mas alimentado por esses passarinheiros para que a gente fique dentro da gaiola e não siga o nosso destino?
Então ele chama, e ele fala aqui da peste, né? Que me deixe longe da peste. Vamos prestar atenção. Quem são os passarinheiros que vivem nossas vidas? Vamos prestar atenção. Então, essa expressão passarinheiro significa que Deus está sempre pronto para te livrar dos ataques iminentes e astutos do inimigo. E ele chama o inimigo de um braço de carne. Esse também é uma expressão muito forte, porque a partir do momento que você está onipresente, você vê que aquele ser que está ali te aborrecendo é um braço de carne. Ele não tem força, ele não tem poder sobre você. E é simplesmente um braço de carne. Então ele já vai usando os termos já mais firmes, mais conscientes, que você tem a possibilidade de ser a chispa divina, de despertar em você a sua espiritualidade. Então, aonde que ele coloca aqui um braço de carne, é exatamente o que ele diz, né? Preste atenção, não tenham medo, eles não têm poder, eles não têm força, eles não têm realidade, são só um braço de carne. Então, se vocês lerem esse capítulo, né, ele vai dar exatamente essa abranger esse termo, um braço de carne, assim como o passarinheiro. Então, assim, veja, o que ele coloca são coisas que você já está sob a sombra do Onipotente, do Onisciente. Você não tem que ter medo. Medo da sombra de um braço de carne é questão de começar a perceber isso e entender que isso não faz parte, né, das nossas vidas, porque eu estou à sombra do Onipotente, eu estou à sombra do Onisciente. Então, por que ter medo? Ter medo de quê? Né? Aqui nós temos de novo aqui, né, o budismo de novo, esse caminho ocúltuplo, contém 3 pilares da prática do budista, que é a ética, a concentração e a sabedoria, que ele chama aqui o significado dos 3 monges da justiça, ou trio de Budas sábios, e conectado a um provérbio japonês que diz: não vejo mal, não ouço mal e não fale o mal. Não ouço mal, não falo mal e não ouço mal. Já na doutrina espírita, nós falamos, né, também está aqui na ciência, na filosofia e na religião. E segundo o hinduísmo, o próprio Brahma os escreveu. Brahma é o Deus supremo da tríade hindu. Seus atributos são representados pelos 3 poderes: criação, conservação e destruição. Essa destruição é exatamente desses passarinheiros. Isso tem que ser destruído em nossas mentes. Isso tem que ser visto como um braço de carne, sem força nenhuma, sem significado nenhum. E isso é um trabalho que precisa ter muita paciência com a gente mesmo, porque a gente vem com vícios mentais. E a gente trabalhar os nossos vícios mentais faz parte desse nosso mundo de estudo. Então, ficar sobre o onipotente, onisciente, onipresente, já passa a ser o nosso dia a dia. É isso que nós temos que começar a perceber, a sentir. E a afirmação de hoje, né, é muito simples também. Hoje, nesse dia, é Deus que me governa. Hoje, neste dia, é Deus que me governa. Quando levantarmos de manhã, ou quando formos dormir, porque o nosso sono também é Deus que tem que nos governar, né? Hoje, nesse dia,
é Deus que me governa. .com.br, não tem dúvida, sine qua non, hoje, nesse dia, é Deus que me governa. Gente, hoje, neste dia, é Deus que nos governa. .com.br. Quando aparecer esses passarinheiros querendo nos colocar uma gaiola, lembre que eles são um braço de carne, que eles não têm poder nenhum sobre nós. Essas são ferramentas que são dadas para que a gente siga o nosso destino. Nosso destino, às vezes, são interrompidos, né, por causa desses passarinheiros. Estar, né, do onipotente, onisciente e onipresente já não passa a ser mais uma opção, passa a ser um meio de vida para que a gente sempre esteja. Hoje, neste dia, é Deus que me governa. .com.br. A oração é o Salmo 91. Ele é muito grande, né? Eu só vou ler o início dele, mas depois leem com calma, ou peço para a Cris colocar no grupo, vocês vão ver que ele vai exatamente colocando essa linha de pensamento, né? Ele diz, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. O escudo e o broqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem pestes que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu meio-dia. Hoje, neste dia, é Deus que me governa. .com.br. Nós estamos chegando aqui no fim, temos 10 minutos aqui. Se alguém quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, ficamos aqui à disposição. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos. Eu não gosto dessa parte. Oi? Já está acabando. O que foi? O que foi? É isso. Eu não gosto dessa parte, tá 10 minutinhos. Entendeu? Não gosto, está acabando, então. Eu não gosto dessa. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas faz assim, lá no grupo, você pode pôr o que você quiser, que a gente vai acompanhando, não tem problema não, tá bom? Fica tranquilo, tá? A gente está aqui, nós somos simplesmente canais, né? Para que a gente possa passar essa informação, né? Mas fica tranquila que, embora passe os 10 minutos, você continua no nosso coração, fica tranquila, tá bom? Fala, minha querida Neuza. Vamos ver se eu consigo. Nem sempre a gente consegue se livrar dos passarinheiros, né? Ou por a gente estar vulnerável, ou porque... Qual a razão? Deles conseguirem nos afetar, mesmo a gente estando à sombra do onipotente. Neuza, Oi. eu li uma afirmação aqui que diz assim, hoje, neste dia, é Deus que me governa. Simples Sim. assim. Quando você perceber a onipresença, onipotente, você estar ciente, você estar consciente no seu dia a dia. Quando você perceber essas pessoas que estão se aproximando de você, seja lá por que motivo for, você fala internamente, não entra no confronto. Confronto é perda de tempo.
né? Porque é você conversar com a Verdade. porta. Então, dentro de você, você coloca assim, hoje, eles estão falando, deixa eles falando lá, eles estão falando, e você está aí na, 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 na sua busca, né? Uhum. Hoje é desse dia, é Deus que me governa. Eles nem vão perceber, eles são tão assim neuróticos que eles nem vão perceber que você nem está escutando. Sim, Eles vão ficar tentando te convencer do que eles querem. E por que ele fala de um braço de carne? Porque eles não têm realidade. Porque muitas vezes a gente vê essas pessoas, a gente fica preocupado com a força de energia que eles têm. Assim, né? exatamente. A pessoa tem uma mente forte, a pessoa tem uma espiritualidade forte do mal, e não se... É um braço de carne. Eles vão passar a ter poder se você permitir que eles utilizem a sua energia. E você vai ficando mais fraca. Então, quando as pessoas chegarem perto de você, seja lá para o que for, eles sempre vêm com um docinho, uma conversinha mole, tal, não sei o quê, bababá, fim de semana, vamos encontrar com a família, eu levo o bolo, eu levo não sei o quê, você já para assim e fala Uhum. assim, e você vai, por incrível que pareça, perceber aqueles que têm validade. Você vai conseguir separar o joio do trigo, porque nem todo mundo é ruim. As Sim, pessoas, muitas vezes, elas vão na onda, e as pessoas fazem isso, né? O passarinheiro, né? Ele joga lá a comidinha e vão todos os passarinhos comer aquela e entra. Então, às vezes eu até sinto assim a energia ruim de uma pessoa. E eu faço qualquer coisa para me afastar, uma desculpa, eu tento, mas eu vejo que às vezes eu sou afetada por isso. você não é afetada. Você só é afetada se você permitir. Ninguém faz nada com a gente se a gente não se permitir. Então, mas Pode, não pode. seria no caso de eu estar vulnerável àquela pessoa? E por Eu que você estar em estaria. outra frequência? E, É, desculpa, mas por que você estaria vulnerável àquela pessoa? Que poder tem essa pessoa? Nenhum. é, Nenhum. é. Quem está dando poder a ela é você. Hum, Você que está dando poder a ela. A partir do momento que você deixa de dar poder a ela, ela é um braço de carne. A partir do momento que você olhar aquela pessoa e começar a perceber a manipulação que ela faz, você tem que interiorizar e falar: você é um braço de carne. Ela vai sim, embora, ela deixa você, porque você não está permitindo que ela se alimente. verdade. Então, é um trabalho, o autoconhecimento é um trabalho. Não é leitura, não é ajuda, como ele Uhum, fala, é a tríade. Você vai ter essa informação agora, depois você vai sair para campo, vai uhum, colocar essas informações na prática, você vai sentir o que está acontecendo, para depois uhum. você se vangloriar. Então, quem faz alguma coisa com você, seja quem for, é quando você permite. É. Uma vez eu recebi um puxão de orelha, olha, foi inesquecível, isso faz uns 30 anos atrás, 35 anos atrás. Eu fui reclamar de uma pessoa, reclamar. E simplesmente viraram para mim e falou, você permitiu. É. Simples. Eu falei, mas como assim? Não, você permitiu. A pessoa foi e fez o que fez. Se você tampou os olhos, se você fez vistas grossas, como a gente fala, para não se incomodar, para não criar atrito,
O problema é seu, mas foi você que permitiu. Então, era preferir você criar confusão no momento, que não seria uma confusão, seria uma solução, do que você depois ter que ficar tentando, né, colocar a casa em ordem. Mas entenda assim, tudo que você tem na vida, emocional, psíquica, pode ser o que for, é porque você permitiu. Permitir. Então, Verdade. se você não quer mais, não permita. E não precisa falar, sabe? Não precisa bater de frente, nada. Internamente, interiormente, se fortaleça. Eu não quero mais. Simples assim. Uhum. Valeu, legal, gostamos muito, sensacional, mas agora eu não quero mais. Entende? Você tem que Uhum. trabalhar, você tem que fazer a sua parte. Senão, não adianta nada. Vai ficar só no achismo. Verdade. O autoconhecimento é trabalho, tá bom? Tá Vamos bom. trabalhar, vamos trabalhar. Você chega Bom. sempre 5 minutos antes, né? O seu relógio sempre marca 5 minutos antes. Agora é 21h22. Então, tá vendo? Você tá... Tudo bem, gente? Tranquila? Entendo que a sabedoria divina, ela é uma ferramenta, não é só achismo, é uma ferramenta. Tá bom? E essa ferramenta tem que ser usada. O primeiro dia que você veio aqui, você esteve aqui, Neuza, a sua fisionomia, eu falei para a Cris, falei, o que está acontecendo aqui com ela, Neuza? Hoje você ri, você sorri, você é outra pessoa, você já está Verdade. com outra fisionomia, a Lúcia, ela já não quer ir embora. Isso é gostoso, porque isso é o que a gente gosta, né? A gente quer passar isso para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, se assim Ele desejar. Beijo.